Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje estudaremos mais um tipo de concentração das soluções. Hoje estudaremos a concentração em quantidade de matéria, que podemos chamar ainda de concentração em mol por litro ou molaridade. Vamos lá? A concentração em quantidade de matéria por litro, ou concentração mol por litro, ou ainda molaridade, se tivesse que escolher uma concentração para representar os químicos, com certeza seria esse tipo de concentração, porque nela utiliza-se um conceito exclusivamente químico, que é o mol. Definimos a concentração em quantidade de matéria ou molaridade como sendo a relação entre a quantidade de matéria do soluto e o volume da solução em litros. Essa quantidade de matéria do soluto é o mesmo que o número de mols. Relembrando, o número de mols é um conceito químico utilizado para descrever o número de átomos, íons ou moléculas. Um conceito análogo ao conceito de mol em nosso cotidiano é o conceito de dúzia, né? O que a gente vem sempre explicando em sala de aula. Enquanto uma dúzia equivale a 12 unidades, o mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 unidades de átomos, moléculas, íons. A quantidade de mols de uma substância presente em uma amostra pode ser representada pelo termo quantidade de matéria, é coloquialmente chamada de número de mols. Então, é justamente essa quantidade de matéria, de mols, que vamos utilizar para calcular a molaridade, a concentração mol por litro de uma solução. O cálculo da molaridade não será feito em unidades de átomos, íons ou moléculas, ele será feito como, como o cálculo do mol, tá? O número de mols. Assim como eu não utilizaria 12 unidades, mas utilizaria uma dúzia. Então, eu não vou utilizar no cálculo, por exemplo, 6,02 vezes 10 a 23. Eu vou usar como número de mols 1 mol. Só para poder ficar claro, tá, pessoal? A unidade dessa concentração será dada em mol por litro, uma vez que o número de mol é representado pela unidade mol e o volume da solução é representado pela unidade litro. A maioria dos exercícios nos dará a quantidade do soluto em massa, em gramas. Para determinar a quantidade de matéria do soluto, que é aquela que indica quantos mols do soluto tem em um sistema, devemos dividir a massa do soluto pela massa molar. Ou seja, para calcular o número de mols, devemos pegar a massa em gramas do soluto que foi dado no exercício e dividir pela massa molar desse soluto. A massa molar, pessoal, ela tem o mesmo valor da massa molecular, só que em unidades diferentes. Essa massa molecular nós podemos determinar através dos valores da massa atômica que nós podemos encontrar na tabela periódica. Vocês podem compreender melhor com o exercício da apostila, o exercício resolvido. Um técnico de laboratório preparou num becker uma solução de ácido sulfúrico empregando 39,2 gramas desse ácido H2SO4 em água suficiente para 500 ml de solução. Assim sendo, qual será a concentração em mol por litro dessa solução? Então, o exercício pede a concentração em mol por litro da solução. Interpretando o exercício, podemos ver que a quantidade de soluto é dada em massa, 39,2 gramas, e o volume da solução em 500 ml. Não podemos calcular diretamente na fórmula, porque a quantidade de soluto está em massa, em gramas. Nós precisamos em quantidade de matéria.
O ácido sulfúrico, pessoal, é o soluto aí da solução. Nós temos no exercício a quantidade em massa do soluto que foi utilizada, 39,2 gramas. Porém, nós precisamos achar a massa molar do H2SO4. Como que achamos a massa molar do H2SO4? Através da sua massa molecular, que é calculada a partir da massa atômica. Nesse caso, foi dado no exercício a massa de cada átomo. Porém, se não estivesse apresentado aí, poderíamos achar na tabela periódica. E aí, então, calcular a massa molecular, que terá o mesmo valor da massa molar. Calculando, temos que a massa atômica do hidrogênio é 1. Se temos 2 hidrogênios, temos 2 unidades de massa atômica. O enxofre, cada átomo de enxofre, 32, só temos 1. Oxigênio, 16. Cada oxigênio vale 16. Como temos 4, teremos 64. Somando tudo, acharemos que a massa molar do H2SO4 é igual a 98. Agora que temos a massa em gramas do soluto e a massa molar do soluto, podemos calcular o número de mols, tá? Então, vamos pegar a massa em gramas, que é 39,2, e dividir por 98. Teremos aí 0,4. Calculando a concentração em mol por litro, temos o número de mols, que achamos que é 0,4 mol. E aí, nosso volume foi dado em ml. Nós temos que passar esse volume para litro, tá? Porque nós queremos a resposta em litro. Então, 0,5, que é o equivalente a 500 ml. Dividindo o número de mol pelo volume da solução, a nossa concentração é igual a 0,8 mol por litro. Outra opção de realizar essa questão, pessoal, é utilizando a regra de 3. Mas mesmo assim, vocês precisam achar a massa molecular, a massa molar, como achamos previamente, né? Fazendo todo aquele cálculo. E depois montando uma simples regra de 3. Então, é uma outra opção. Então, no primeiro caso, que é para achar o número de mols, como que nós podemos achar esse número de mols? 1 mol, nós vimos em 98 gramas, ou seja, a massa molar, 98 gramas. Em N mols, ou em X mols, nós temos 39,2 gramas. E aí, achamos também o número de mols igual a 0,4, a mesma coisa. Quando achamos a concentração de uma solução, achamos para 1 litro. Então, nós sabemos que 0,4 mol está presente em meio litro. Então, quantos mols estão presentes em 1 litro? E aí, fazendo outra regra de 3, nós acharemos também o valor de 0,8 mol por litro. Dessa forma, pessoal, vocês podem escolher o meio que vocês acharam mais fácil, ou pela fórmula ou pela regra de 3. No próximo exemplo, eles querem saber qual o volume de água misturada a 45,6 gramas de sulfato ferroso para preparar uma solução de concentração 0,3 mol por litro. Vejam que nesse exercício eles querem saber o volume, eles não querem saber a concentração, mas eles dão a concentração em mol por litro e dão a quantidade do soluto em massa, em gramas. É uma questão de substituição de fórmula, tá, pessoal? Só que dessa vez a incógnita vai ser o volume. Então, primeiro achamos o número de mols, dividindo a massa dada pelo exercício, a massa do soluto, 45,6, pela massa molar do sulfato ferroso, tá? Que foi calculado previamente, e o sulfato ferroso tem massa molar igual a 52 gramas. Calculando, substituímos a concentração e o número de mols. Temos aí que o volume é igual a 1 litro. Então é isso, pessoal. Dúvidas? Entre em contato pelo chat da plataforma no horário disponibilizado a vocês. Bom estudo e até a próxima aula!